Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje vai falar sobre literatura, especialmente de poesia. E o nosso convidado, o poeta, o escritor Simeão Mendes. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes, que é jornalismo, é cultura, hoje recebe o poeta Simeão Mendes. Prazer, uma alegria receber um poeta aqui no Raízes. Que isso, eu que agradeço o convite, Doracina, Edival. Prazer é todo meu de estar aqui hoje presente. Edival Lourenço? Pois é, Doracina, realmente é uma satisfação estar aqui para entrevistar os convidados do Raízes, né, que hoje muito especialmente recebe o Simeão, que é um poeta novo e que vem assim, nesse ciclo da poesia, ele vem causando sensação, que é um poeta que vem com muito talento. E agora acabo de descobrir que a mãe dele é de Iporá, deve ser alguma raiz de Iporá que ele herdou, porque Iporá é cheio de poetas, sabe? Inclusive você, né? Inclusive eu. Sim, claro. Simeão, você tem habilidade com a escrita, mas quando isso começou e por que o gênero poesia? Então, eu comecei a escrever poesia por volta dos 17 anos. E sempre escrevendo em cadernos, né? Assim, eu tinha até um problema de prestar atenção nas aulas, ficava divagando, então em vez de prestar atenção, eu começava a escrever. E depois ia coletando, né? Ia pegando cadernos, poemas, juntando. O primeiro livro que eu publiquei, chama Poeta Irregular, que saiu em 2008, ele surgiu a partir do... existe um blog que chama Recanto das Letras, que muitos escritores escrevem lá. E é uma história engraçada que uma poetisa gaúcha que mora no Japão, ela tem uma creche lá, ela acessou o meu blog no Recanto das Letras e ela enviou para mim o dinheiro para publicar esse livro. Então ele saiu mesmo? pelo FG, 200 exemplares. Eu nem acreditei que ela fosse enviar, ela falou assim, não, me passa a sua conta. E foi depositou na minha conta e surgiu, né? Então, de lá para cá, eu venho inscrito, assim, não para, não. Então, incentivo à cultura direto do Japão. Direto do Japão. Que ótimo. E é uma arte tão difícil de ter uma retribuição, quer dizer, você vender alguma coisa, porque a literatura tem essa dificuldade, né? Vender livro, fazer literatura, viver de literatura, então, é quase impossível, né? A não ser escritores como Edival Lourenço e outros, né? Mas quem são os seus poetas aqui de Goiânia, de Goiás, que você se inspira? Olha, eu gosto muito do Pio Vargas, né? Comecei a escrever depois que eu tive esse contato com ele, ainda lá no ensino fundamental. O Edival, eu gosto obrigado. muito. Recentemente, o Adalberto Queiroz, né? Eu tenho gostado muito do que ele tem escrito, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Luiz Jaquino. Gosto muito das mulheres também. Ieda Chimaltz, eu sou apaixonado nela. Assim, Uma grande poetisa, realmente. Grande poetisa. A geração do GEM, né, do grupo de escritores novos, que tem ali o Heleno Godoy, que é outro que eu gosto muito, Luiz Araújo, a Maria Helena Shen. Então, antes mesmo de escrever, né, para a faculdade, o meu trabalho sobre a poesia em Goiás, eu já tinha um contato, né? Uhum. Então, Cora Coralina também, não posso esquecê-la, né? Gosto muito da prosa dela. E da turma nova? Caio Bruno? Caio Bruno, gosto muito de um poeta que chama Fabrício Clemente, foi professor meu lá no UFG. Ele tem um livro ótimo, chama Congresso Espiritual dos Ranúnculos. E ele tem uma inspiração, uma veia clássica, escreve sonetos, mas com a linguagem mais marginal, entendeu? Mais voltada ali pro Cal, esses poetas. E também dos beats, né? Gosto muito dos beats do Charles Bukowski, todos assim. Nesse livro que você trouxe, tem um poema que é a tralha. Você podia declamar esse poema aí para nós? Chame-me de cético e iconoclasta, por desferir meu inconformismo latente a toda forma de canzoada, de porte, partido e patente. Não creio na reforma da casa, na ética do Conselho do Senado.
Na direita ou na esquerda que se atacam, quando não passa de farinha do mesmo saco. Não engula a saúde pública em coma profundo, nem o morro com potência bélica de primeiro mundo. O deputado megalomaníaco, dono de um castelo, gozando a vida do rei, imune à batida do martelo. Cassações teóricas que na prática não condenam a tralha, ensinam-nos que a justiça, além de tardar, falha. Maravilha, um belo Parece poema. que ele né, escreveu agora para esse situamento aí. Sim, tem uns 8 anos. Se não me engano. É um sinal de que a coisa no Brasil é o mesmo ramerrão, né? Não muda. Sim. Você pode escrever um panfleto hoje que daqui 10, 15, 20 anos o panfleto vai estar atualizado, porque a situação não muda. É incrível isso. Infelizmente, né? Mas muda em outros lugares. No Brasil, você pega autores que escreveram aí há quase 100 anos atrás, que retrata a mesma situação que nós vivemos hoje em 2016. Mas isso é diferente em outras partes do mundo? Eu não sei, mas aqui não muda, certeza. Não muda. Lá pode às vezes até mudar, quando nós não estamos lá para conferir, mas aqui é certo que não muda. Com certeza. É impressionante como a poesia, muitas vezes, ela retrata uma situação real, mesmo que passe muito tempo, né? Com certeza. Você pensa assim, sim. Eu, com certeza, concordo. Eu gosto muito de escrever não só sobre o amor, esses temas que já são clássicos, né, na poesia, mas gosto muito de escrever também sobre situação política, social. Gosto de trazer isso para a poesia. Uma política mais social, né, mais de denúncia, né? Isso, justamente, Tipo uma o que crítica, Castro né? Alves fazia, denunciando a escravidão. Você pega o Castro Alves, a propósito disso que você falou, Doraci, você pega o Castro Alves, você lê assim, o Navio Negreiro, por exemplo. Com certeza. É um poema que fala especificamente de uma situação daquele horror diante dos navios cheios de negros, como se fosse um gado de quinta categoria chegando ali e tal, né? E hoje, se você for olhar, se você fizer as devidas adaptações, nós estamos cheios de navios negreiros pelo país, né? Ah, com certeza. É verdade. Você enche o ônibus de gente, paga R$100 em mortandela para eles ir gritar a favor de uma determinada pessoa, não sei aonde. Isso não é nada mais, nada menos do que um neo-navio negreiro, né? Claro. Não, a gente vê nas estações de ônibus aqui de Goiânia, no próprio eixão, né? A forma como as pessoas, dia a dia, né? A pessoa não recebe o título de escravo, mas ela leva uma vida pior, talvez, do que se fosse uma escravidão aos moldes clássicos, né? Isso. Mas ainda bem que existe a poesia, né, Simeão? Sim. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Some não. Raízes é jornalismo, é cultura. Se você quiser ver este programa ou outros que já foram gravados em 9 anos do Raízes Jornalismo Cultural, acesse o portal Raízes. Hoje nós estamos entrevistando aqui o poeta Simeão Mendes. Uma alegria recebê-lo aqui. A alegria é toda minha. Edival Lourenço. Pois é, Doracino, eu queria perguntar ao Simeão se ele teve um momento, assim, que ele, ao encontro de algum fato que aconteceu, alguma coisa que você leu, alguma fala com alguém que despertou, assim, a partir daquele momento você se achou poeta, ou isso veio surgindo naturalmente? Como é que você já disse que você escrevia nos cadernos, Sim. mas antes de você começar a escrever, teve um momento que você achou que tinha esse dom para a poesia? Então, a poesia ela surgiu na minha vida, na época escolar, porque assim, eu sofri muito bullying na minha época escolar. E assim, não me envolvia muito com os colegas, então eu ficava escrevendo. E de repente, não me lembro como, eu conheci o Álvaro de Azevedo, que é um poeta que mexeu muito demais com a minha cabeça, né? E lendo, assim, identificando muito com o que ele escrevia e saber que ele morreu tão jovem, com 21 anos, né? Então escreveu também muito jovem. Aí, a partir dele, conheci o Rimbaud também, que é outro poeta que escreveu muito jovem. Muito jovem. E também morreu jovem. Eu pensei, não, se eles conseguiam, né? Claro que eles tinham toda uma criação, né? O Álvaro de Azevedo falava, acho que 4, 5 línguas e tal. Mas eu pensava assim, não, eu acho que eu também consigo, vou me arriscar, né? A escrever. Então a gente vai aperfeiçoando. Comecei a escrever, algumas coisinhas jogando fora, outras guardava, melhorava. E a partir daí eu falei, não, acho que eu consigo. Quando você veio o dinheiro para você publicar o seu primeiro livro, assim, isso te deu assim uma nova confiança? Deu. De ver que alguém estava apostando, né, em mim. O único arrependimento que eu tenho é de não ter dado um tratamento melhor ao livro, né? Ter
revisto os poemas, talvez melhorado alguns, mas hoje eu meio que renego esse livro, assim como o Pio Vargas renegava o primeiro livro dele, que ele escreveu com 19 anos, que é Janelas do Espontâneo. Eu também meio que renego. Eu sei que o Carlos Drummond também, ele renegava o segundo livro dele, não gostava muito, achava meio infantil, pueril. Eu também acho muito pueril, mas assim, faz parte do nosso processo. Faz né? parte do seu processo evolutivo, Justamente. né? Você vê, né, Doracina, lá no seu sítio, lá você vê um jatubá grande, assim, aqui não nasceu um jatubá grande, né? Nasceu, assim, um fiapinho, né? E aquele, assim, nós também, poeta, nascemos um fiapo, né? Sim. E nem por isso podemos renegar o nosso fiapo de poeta que somos naquele momento, né? Com certeza. E todos os poetas, a rigor, todos os poetas também rejeitam um pouco aquilo que ele fez no começo, principalmente o primeiro livro, né? Sim. Talvez poucos também tiveram a oportunidade de ver publicado, né? O fato de você fazer o curso de letras, qual o impacto, qual a influência que o curso de letras trouxe para o seu trabalho poético? Melhorou bastante. Com o contato com o professor Jamerson Buarque, né, que foi o meu orientador, com que eu pretendo seguir, né, no mestrado e doutorado, que é um ótimo poeta também. Ele ganhou o prêmio ano passado da Academia Goiana de Letras, pelo Troféu Goiás. Não só assim, pessoalmente, que a gente acabou fazendo uma amizade, mas na própria instituição, na academia, a gente vai aprendendo com as matérias, né? A questão da métrica, o soneto. Até hoje eu ainda apanho muito com o soneto, né? Mas eu estou começando a entendê-lo, que a gente tem ambições, né? E uma ambição minha é conseguir escrever o soneto perfeito. Com as métricas, a cesura, o ritmo e tal, né? E o meu primeiro livro chamava Poeta Irregular, que é um título ruim, mas assim, era algo que eu tinha em mente, que eu me achava irregular. E a academia, ela me ajudou nisso, de conseguir entender, né, a questão da métrica, das rimas, do poema livre. Antes eu escrevia o poema livre e achava aquilo feio, mas hoje eu vejo que muitos poetas escrevem o poema com verso livre, fica bonito, não tem aquela necessidade de ser um poema rimado. Né? Só uma coisa, viu, Doracina? O sujeito para poder conseguir escrever um bom poema livre, de versos livres, primeiro ele tem que aprender a versificação clássica. A partir do momento que ele aprende a versificação clássica, ele adquire ouvido e adquire ritmo para poder escrever um poema livre, um poema de versos livres. Porque antes disso é muito difícil você conseguir dar aquela amarração sonora que o poema exige, sem que você tenha a prática da versificação clássica. Claro. Essa preocupação sua eu considero assim das mais interessantes para quem quer se aperfeiçoar como poeta, sabe? Para compor precisa conhecer os clássicos, né? Exatamente. Isso, justamente. Você achar que a música começou com o sertanejo universitário, claro que a sua produção vai ficar... Bom, vamos ouvir aí. Você declama outro poema para nós aí? Sim. Soneto. Embriago-me com o sangue da uva, o álcool abre as portas para toda imaginação. Encontro no papel frases ocultas, que as revelo com a caneta na mão. Ó, velho e belo português, surpreendente, com suas normas, praxes e regras. Comparado a ti, sou órfão e decente. Sou pintor sem tela, sou ator sem telas. Sou digno do entendimento a mim oferecido? Sou eu capaz de expressar os sentimentos alheios que do poeta é dever? Imagino que abuso a ponto de estares ofendidos. Por Deus, homens, o que tenho a falar não é além daquilo que cabe ao outro viver. Lindo poema. Eu gosto muito de poesia, de todos os poetas. Gosto principalmente de Fernando Pessoa e Manuel de Barros, né? Então, é claro que eu gostaria de escrever o que eles escreveram, né? Você tem essa mesma aspiração de falar assim, bom, eu poderia ter feito o poema, eu tenho vontade de ter feito aquele poema, quem seria? Nossa, a pergunta é difícil, porque são vários, né? Praticamente todos do Carlos Drummond. Mas um poeta que eu gosto muito também, que tem alguns poemas dele, assim, que eu queria ter escrito, é o Ferreira Goulart. Tem um que chama O Açúcar, que ele fala que ele está no apartamento dele em Ipanema e ele vai colocar o açúcar no café, vai adocicar o café, só que ele faz todo o processo, né? Ele vai lá desde o pessoal que corta a cana, que se machuca fazendo isso, da pessoa que é analfabeta, todo esse contexto social para chegar no conforto do apartamento dele em Ipanema, que ele vai adocicar o café dele. Então, isso eu acho maravilhoso. Então, seria esse poema do Ferreira Goulart.
Isso eu acho espetacular. Fez algum trabalho, não diversos, mas de prosa, crônica, conto, romance, alguma coisa? Você já tentou alguma coisa? Sim, eu já tentei escrever em prosa, não consegui muito bem. Mas, assim, uma coisa que eu tenho tentado fazer ultimamente são mini-contos, mini-crônicas, que eu acho bem bacana. Escrever, né, uma ideia de início, meio, fim, em 58 caracteres. Eu acho isso muito um desafio, né? Às vezes é mais desafiador do que escrever uma história longa, né? 2, 3 páginas. O Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. Raízes é jornalismo, é cultura. Hoje nós estamos recebendo o Simeão Mendes, poeta, não é, Edivaldo Lourenço? Pois é, eu queria perguntar para o Simeão sobre o processo do momento em que a poesia acontece nele. O Ferreira Goulart, ele tem umas declarações antológicas sobre essa questão da poesia, né? Ferreira Goulart diz o seguinte, que ele não escreve a frio, ele tem que estar em estado alterado para poder ele conseguir produzir um poema. Tem que dar aquele estalo. Quando ele fica alterado, aí ele consegue escrever uma poesia. Se ele não sofrer esse processo de alteração, ele não escreve poemas. Tanto é que tem mais de 10 anos que ele não escreve nenhum poema, porque ele fala que ele não tem pego mais o estado de alteração. Né? Você tem esses estados de alteração? Um momento assim que você... Não, agora eu estou inspirado. Sim. Então, o meu maior momento de inspiração é na madrugada. E eu gosto muito de escrever poema no celular, no bloco de notas do celular. Eu deito na cama e pego o celular, começo a brincar com palavras, né? Vou escrevendo alguma coisa, às vezes escrevo frases desconexas, aí vai surgindo, eu vou montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, coisa que eu não consigo fazer de dia, de tarde. Realmente eu preciso do silêncio da madrugada para conseguir escrever. E aí, ao você colocar uma palavra, quando ela começa a dar a liga com outra, começa a ter uma reação química ali, aí a poesia surge dali. Sim, justamente. Eu vou juntando as palavras, às vezes escrevo coisas em inglês, em espanhol, tento brincar, né, com as línguas também, escrever um verso em espanhol ou em inglês. Não que eu saiba muito bem inglês, mas com o pouco que eu sei, né? E às vezes vai saindo assim, aí de repente acontece uma rima. Aí... O estado do poeta de felicidade não produz poesia, então. Você tem que sofrer para isso. Talvez seja um poeta que eu percebo assim, que era feliz, que vivia bem, que estava sempre no céu, foi Manuel de Barros, né? Sim. Ele fazia o poema sem ter essa coisa de se isolar, embora ele ficasse na fazenda dele, né? Os poemas dele foram compostos lá. Mas que o Manuel de Barros, eu estive conversando com uma pessoa que gozou da intimidade dele, ele passava essa impressão, mas não era bem assim. Ele era um sujeito assim, que sofria muito, porque houve um determinado momento da vida dele que ele achou que ele ia acontecer assim, comercialmente, que a coisa dele ia render, que ele ia se tornar um sujeito famoso e tal. Aí a família assumiu as questões econômicas dele, porque você sabe que o sujeito que tem uma fazenda assim, a vida não é fácil, mesmo que você esteja numa fazenda maior e tal, como ele tinha, mas a vida não é fácil, né? Aí ele se retirou das lides de fazendeiro e o filho dele tomou conta, e todo mundo tomou conta das atividades econômicas e responsáveis da família, e ele se isolou para poder fazer o trabalho de poesia dele. E entre o isolamento dele fazer poesia e ia começar a acontecer como poeta, isso demorou anos. E diz que nesse período ele tinha uma angústia terrível, diz que ele era muito angustiado com essa situação que ele tinha onerado a família dele, ele fugiu das responsabilidades dele de dono de casa e tal, para poder fazer a poesia, e a poesia não acontecia na vida dele. E ele só aconteceu quando o Carlos Drummond elogiou ele e tal, já estava velho, né? Então, assim, a poesia foi reconhecida já bem na idade avançada. Então, talvez ele não tenha tido essa felicidade que parece que tinha quando ele dava aquelas entrevistas à beira daqueles lagos paradisíacos que tinha lá na fazenda dele. Talvez aquilo já fosse um reflexo enganoso que ele passou para a gente, sabe? Sim. Mas voltando a essa questão de fazer prosa,
o Pio Vargas, quando morreu, aos 26 anos, ele já estava começando a ingressar no trabalho de fazer prosa. Você está com quantos anos? Eu estou com 32. Você, acho que já está na hora de você, se é que você vai fazer. E tem muitos escritores que passam a vida toda fazendo poesia. Tem escritor que passa a vida toda fazendo crônica, como Rubem Braga, né? Que é um grande escritor e só escreveu crônica, né? Eu tenho ambições. Pois é. Tenho ambições, eu gosto muito de fotografia, então comecei um projeto agora com fotos. Eu tenho um projeto que se chamaria Poesia Nua e Crua, que seria fotografar modelos com poemas escritos no corpo, né? Entendi. Eu até inscrevi esse projeto no Itaú, uma bolsa de financiamento, esperando resultado. E cinema também, eu tenho uma ambição de um dia poder fazer cinema. Tudo envolvendo poesia, né? Tudo eu quero colocar. Tudo voltado para o tema da poesia, né? Isso, justamente. E você tem mais algum livro em andamento? Como é que está? Então, não, por enquanto eu estou participando de concursos, né? Participei da Vertentes, lá da gráfica da UFG, que está em andamento, a bolsa do Hugo de Carvalho Ramos, vou tentar pela UB, e outros que acontecem pelo país, assim, eu estou tentando. Consegui o Metacantos, que foi o ano passado, ontem eu recebi um e-mail do pessoal, que o livro mês que vem já vai estar nas livrarias. Ótimo, né? Muito bom. Ô Simeão, se a gente pensar na história da arte, pensar na história do homem, muita gente que já foi e faz falta. Sim. Muitas coisas que já se perdeu ou que já se perderam também faz falta. Para você, quem faz falta ao mundo? Olha, não deixe de fugir da poesia, né? Não deixe de ser poesia, mas eu acho assim, além de poesia, eu também toco, né? Eu tenho uma banda, um grupo de rock que chama Vandalismo Poético. Então eu acho que o que está faltando são pessoas que cantem e que escrevam bem na música popular brasileira. Eu acho que um Renato Russo, um Cazuza, esse pessoal que tinha uma escrita boa, assim, que não só escrevia, mas cantava, né? Com a alma, assim. Hoje em dia a gente não se vê mais na música popular, né? Os próprios cantores, assim, que escrevem bem, a gente não vê mais aquele empenho, como Chico, Caetano, Gil. Eles estão mais na fase de rever a obra deles, né? Então, eu acho que está faltando isso, né? Alguém na música popular brasileira que tenha um conteúdo. E aí você personifica isso. Né? Renato Russo, Cazuza, são esses dois compositores da sua preferência. Eu acho que faz muita falta esses dois. Na área do cinema, o que você gostaria de roteiro, direção? Então, eu gostaria de escrever o roteiro, né? Eu tenho um curta-metragem que eu escrevi, participei da Lei de Incentivo, acho que uns 2 anos atrás. Então, minha ideia é de continuar escrevendo. Assim, agora, ir para a parte prática da coisa, eu não tenho muita vontade, né? Mas escrever mesmo. E roteirista faz muita falta no cinema nacional, no cinema brasileiro, né? Você vai no cinema, quando você vê um filme argentino, tem sempre por trás do filme argentino, principalmente os filmes novos da Argentina, um bom roteiro. Bom roteiro. Dizem que a culpa disso é o Glauber Rocha, que ele falou uma ideia, como é que é? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Né? Isso não é suficiente para você fazer um bom filme. Né? Você tem que ter roteiro, pô. Tem que ter. Tem que ter roteiro. É imprescindível, né, Edivaldo? É imprescindível. Nós chegamos ao final do programa Raízes Jornalismo Cultural. Passou rápido esse bate-papo com você. Né? E a gente te agradece aí pela entrevista, por declamar seus poemas. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero ser convidado novamente. Quem sabe para lançar um livro, né? Eu pretendo esse ano lançar, de alguma forma. Ou então você fazer um comentário sobre um filme que você fez. Claro, com certeza, sim. Maravilha. Está sempre aberto. Volte sempre. Muito obrigado. Pois é, Darcy. Mais uma vez, uma alegria realmente estar aqui com você, entrevistando os convidados Raiz, hoje especialmente o Simeão Mendes, né? Obrigado a você, o Simeão, e obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.